Olá pessoal, aqui é Edilson Souza e trazendo aí mais uma dica. E a dica de hoje não é para falar sobre Zabbix, a dica de hoje é para falarmos sobre compartilhamento. Hoje nós vamos falar sobre NFS, ou seja, Network File System. É uma forma aí de fazer um compartilhamento, de arquivos via rede, ou seja, um compartilhamento remoto. Esse recurso ele é muito útil no seu caso, quando você não tem pouco espaço em uma máquina e você quer fazer um backup. O que é que você faz? Você monta um diretório de uma outra máquina, uma máquina remota, na sua máquina local, e todo o backup que você fizer nessa pasta, ela não está ficando localmente. O que é que está acontecendo com ela? Ela está sendo enviado esses arquivos para essa máquina remota. Então isso é muito útil, no seu caso, para você fazer backup, compartilhamento de arquivo. E quem utiliza aí, por exemplo, o ZenServer, também é muito útil para você fazer o backup de suas VMs, que no caso do ZenServer ele utiliza muito bem o NFS. Então é um recurso bastante utilizado aí no meio do sysadmins, e o qual facilita muito a nossa vida aí no dia a dia. Então, para fazer essa instalação, eu fiz o seguinte: eu estou aqui com duas máquinas. Eu estou aqui com uma máquina Ubuntu Server, e aqui eu estou com a minha máquina, que nesse caso vai fazer o papel de cliente. Percebam que elas estão com IPs diferentes. Eu tenho aqui a máquina 192.168.0.188 e a minha máquina 192.168.0.106, certo? Então nessa máquina eu ainda não tenho o NFS instalado. Então nós vamos fazer essa instalação, mas para isso vamos fazer uma busca aí pelos pacotes. Então o que você digita? apt cache, manda buscar pelo nome de NFS. E para facilitar, o que você faz? Vamos filtrar aqui um pouco aqui. Você bota um pipe, grep, aí coloca um circunflexo com a palavra NFS. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma busca nos pacotes, e entre todos esses pacotes, o que começar por essas letras NFS, ele vai nos mostrar. Então vamos lá. Perceba aqui que ele buscou os pacotes, e aqui ele mostrou aqui uma lista de pacotes. E eu quero mostrar aqui o seguinte, ó. Nós vamos fazer uso de apenas dois pacotes. Nós vamos fazer uso do pacote NFS-comum, e vamos também fazer utilização do NFS-kernel-server. Então esse pacote aqui, ele é o servidor. Nós vamos instalar ele na máquina server. E esse pacote aqui, NFS-comum, nós vamos instalar no cliente. Então vamos fazer assim: pt-get install. Então nós vamos instalar esse pacote aqui no server e vamos instalar esse pacote aqui no cliente. Então, vamos lá, enter, confirma. Aqui nessa máquina eu já tinha ele instalado. Vamos aguardar aqui pela instalação do server. Não deve demorar muito. Aqui eu não sei se vocês conhecem, eu estou utilizando o software, o Terminator, né?
ele faz isso aqui, ele divide a tela do terminal em quantos terminais eu quiser, né? Então nesse caso aqui embaixo, ó, se eu tiver aqui, eu apertar Ctrl Shift O, ele vai dividir aqui no meio. Se eu fizer Ctrl Shift E, ele divide assim do lado. Então ele é muito bacana, porque ele ajuda bastante aí quando você quer abrir várias consoles ao mesmo tempo. O nome dele é Terminator, ok? Então vamos lá, aqui já concluiu a nossa instalação. Nós vamos fazer o seguinte: do lado do servidor, nós vamos fazer a seguinte alteração. Eu vou no meu diretório raiz e vou criar um diretório com o nome de backup. Então para isso eu dou o comando mkd /backup. Então criei aqui esse diretório. Então onde é que a gente vai fazer aí a nossa configuração? Nós vamos compartilhar esse diretório backup com a máquina cliente. Então no arquivo de configuração do NFS, a gente vem lá eu utilizo o Vim, tá? Você também pode utilizar o VI, o Pico ou qualquer outro Nano, qualquer outro que você queira. Eu sinto uma certa facilidade em utilizar esse editor. Então vamos lá, Vim /etc exports. Então eu dou um Enter. Ele vai me mostrar aqui como é que eu faço esse compartilhamento. Ele me dá aqui já um exemplo. Então no Vim aqui eu aperto ESC na letra I para poder fazer a inserção de algum texto. Então como é que a gente compartilha? Aqui eu informo o meu diretório que eu quero compartilhar. Então eu boto aqui /backup, que é o caminho dele. E aqui eu posso informar o seguinte, ó. Vocês viram aí que o endereço IP da máquina cliente é 192.168.0.106. Eu posso fazer o compartilhamento somente para essa máquina. Para isso, como é que eu procedo? Eu posso muito bem fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, coloco o IP, aí abro as aspas aí e boto RW. O que é isso? É leitura e gravação. Se eu não quero que se faça gravação nessa pasta, o que eu faço? Seja uma pasta somente de leitura, eu boto RO, certo? Poderia já fechar aqui e do lado do servidor já estaria concluído esse compartilhamento. Porém, existem algumas outras opções. Eu posso fazer o seguinte: eu vou fazer leitura escrita, vírgula. E perceba que aqui em cima ele dá até alguns exemplos. Eu tenho um exemplo do sync, certo? E tem também a opção do async. Qual é a diferença dos dois? O sync, como já tá, o nome praticamente já fala, ele faz o sincronismo mais rápido, né? E no caso isso produz menos perdas de dados. Já o async, o que ele vai ocasionar? Ele não vai fazer sincronismo, ele é muito mais rápido, eu ganho em performance. Porém, caso eu posso ter perda de dados, então sempre eu prefiro utilizar sempre o async. Então fecho as aspas. Caso eu queira compartilhar com outra máquina, o que é que eu faço? Eu posso somente repetir a linha, e aqui vamos supor que eu queira compartilhar com a máquina com IP7. Então aqui eu vou
eu posso fazer, utilizar esse recurso. Eu posso compartilhar o mesmo diretório com várias outras máquinas. Ou, caso eu queira compartilhar com toda a minha rede, o que é que eu faço? Eu venho aqui e coloco aqui uma estrelinha aqui, certo? Então, fazendo assim, o que é que eu estou informando? Eu estou informando que eu vou compartilhar essa pasta com qualquer outra máquina da rede. Então vamos lá, eu vou deixar dessa forma, ok? Vou salvar. Deixa eu mudar logo aqui as permissões desse arquivo. Vou dar aqui um 777. Não sei se vai ser necessário, mas vamos aqui. /backup. Então pronto. Então, do lado do servidor, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso somente reiniciar o serviço. Então, service nfs -kernel -server e dou o comando restart. Se eu quiser ver se o arquivo na realidade ele vai estar disponível para o compartilhamento, existe o comando export fs e eu dou o comando A. Então perceba aqui que ele já me mostrou aqui o compartilhamento que pode ser feito, certo? Existe várias outras opções que a gente pode utilizar aí. A gente pode fazer teste de performance, certo? Eu posso exibir aqui os diretórios. "-v", ele vai mostrar aqui o meu compartilhamento, como é que o compartilhamento ele está por padrão, por default, certo? Existem algumas opções de teste que eu posso utilizar, fazer teste de performance em cima aqui do meu teste de compartilhamento, onde eu posso utilizar o nfs start -nfs desculpa, vou utilizar aqui o -o all -234. Opa, desculpa aqui que eu acho que eu coloquei um traço a mais aqui. Então aqui ele vai me mostrar aqui fazer um teste de performance e me mostrar aqui a versão que ele está utilizando aqui, que é a versão 4. Então ele vai me mostrar fazer um teste de performance. Esse teste também eu posso fazer do lado do cliente. Deixa eu ver aqui se ele permite já fazer esse teste. Aqui porque eu não montei ainda, certo? Não montei ainda, mas assim que eu montar a gente pode fazer o teste. Então vamos aqui do lado do servidor já pronto, o arquivo já está compartilhado. Agora vamos do lado do cliente. Como é que a gente pode obter aqui esses arquivos? Então vamos lá. Eu vou da mesma forma, eu vou criar aqui no raiz da minha máquina, eu vou criar a mesma pasta /backup. Acho que na minha máquina já tem, quer ver? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro dela. Não tem nada, então pronto, vou utilizar essa aqui mesmo. Então eu posso utilizar o comando mount -t nfs, o IP do meu servidor, certo? Vocês lembram aqui? É o ifconfig. Então é aqui o 92.168.188. Então 2./backup e aonde ele vai montar, que é em /backup. Que eu errei aqui alguma coisa? Errei. É -t, não é -f. Então pronto. Montei aqui, vou entrar dentro desse diretório
Vou criar aqui um arquivo, todos teste1.txt, dê um enter. Vamos dar uma olhada aqui do lado do servidor, barra backup. Então, ó, perceba que o arquivo já está lá no servidor. Se eu der um todos teste 2.txt, então perceba que o arquivo já está aqui, certo? Só que aqui tem um porém. Eu vou desmontar esse diretório. Vou sair aqui e mostrar aqui o problema, né? Mount -L, ele vai me mostrar aqui o arquivo que está montado. Vou dar um mount barra backup. Deixa eu ver se ele desmontou. Perceba que se eu entrar lá agora, eu não estou mais acessando a pasta lá do nosso servidor, não está mais montado. Então qual é o problema? O problema é o seguinte: toda vez que eu reiniciar essa máquina, nesse caso eu precisaria digitar esse comando, montar ele manualmente. Então como é que eu posso fazer para que esse compartilhamento ele seja montado automaticamente na inicialização da máquina? Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer uma configuração do lado do nosso cliente, lá no arquivo fstab. Então, vamos aqui dar um vim barra etc fstab, e na última linha aqui, deixa eu dar um "-a", vou dar um enter. Então, na última linha eu vou já configurar o nosso ponto de montagem. Então, como é que eu faço isso? Ó, eu pego novamente o IP da máquina, do servidor, venho aqui no fstab. A primeira coisa que eu tenho que utilizar é o servidor /backup, que é a pasta do servidor, aonde eu vou montar, que é /backup espaço NFS, que é o tipo do compartilhamento que a gente está utilizando, RW, leitura, vírgula, aí sim, é o mesmo parâmetro que a gente utilizou lá do lado do servidor, 0, espaço, 0. Então eu vou só organizar aqui, só um pouquinho aqui para ficar mais parecido aqui com... Deixa eu fazer aqui o seguinte. Vou fazer assim. Assim. Isso aqui é só para organização, ok? Então, pronto. O que é que vai acontecer agora? Quando eu reiniciar essa máquina, esse diretório ele já vai montar já o nosso compartilhamento automaticamente, sem precisar eu ter que digitar o comando. Então, a gente pode fazer um teste disso, ver se ele já montou automático. É só você dar o comando mount -a. O que vai acontecer? Aquilo que não está montado, ele já vai montar. Ele vai ler o nosso arquivo fstab, e o que está faltando montar, ele vai montar. Então, dou um enter. Como eu estava dentro da pasta, perceba que às vezes não aparece. O que tem que fazer? Saio da pasta e volto nela novamente. E perceba que os arquivos já estão lá. Então, pronto. Nosso compartilhamento aí já está ok. Então, vou só dar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um backup dessa minha máquina, da minha máquina cliente. Só que esses arquivos eles vão ser lançados dentro dessa máquina,
Só que na realidade elas vão estar no nosso servidor. Então, um exemplo aqui, a gente está utilizando aqui um servidor de backup, um exemplo, né? Então, vamos supor que aqui seja o nosso servidor de backup. Então, posso dar o comando, por exemplo, eu vou dar um tar czvf, né? Barra, dar o comando backup, vou dar aqui etc.tar.gz, pegando do arquivo .etc. Então, no momento que eu der aqui um enter, então perceba aí que ele está pegando todos os meus arquivos do /etc, está transformando num tar, e em seguida ele está compactando, né? Então esse arquivo vai estar aqui, mas na realidade ele está sendo jogado lá para o nosso servidor. Então está aqui o nosso arquivo lá no servidor. Dessa mesma forma de você montar, você pode utilizar também lá no seu Zenserver. Então você pode pegar, fazer a montagem lá no seu FSTab, já deixando configurado para que a montagem seja feita de forma automática, e em seguida você pode gerar todos os seus scripts de backup jogando para dentro dessa pasta, e com isso você vai estar protegendo lá no seu servidor. Então, pessoal, essa aí é a dica de hoje. Peço desculpa aí por não ter postado mais vídeos, mas porque o canal está sendo muito direcionado apenas para a questão dos ABICs, e esse, como eu já disse, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é ajudar os novos administradores e administradoras a gente trocar aí ideias, dicas, certo? Sobre o nosso dia a dia aí. Então, esses dias agora eu vou estar saindo um pouco do foco dos ABICs, certo? Mas vou voltar a postar novos vídeos, mas por enquanto aí vamos variar um pouquinho. Então fica a dica aí, peço a vocês que dêem uma curtida aí, se gostou, se não gostou, comenta aí, diz o porquê, que aí a gente vai trabalhar para tentar melhorar a cada dia. Então até a próxima, pessoal.